Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast. Esse é o podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para toda a torcida do Brasil, diretamente de fambonanet.com.br. Sou Danilo Batista, é um grande prazer estar de volta apresentando esse programa para vocês. Não que vocês tenham sentido tanta falta, já que este homem apresentou muito bem na minha ausência, seu Ricardo Rezende. Boa noite, Ricardo. Fácil não ouvir isso ouvindo de você, Danilo. Nos esforçamos bastante para poder entregar o programa à altura diante da sua ausência e fiquei bastante feliz com o resultado depois que eu fui ouvir o programa. Então, vamos lá, que como sempre, o programa promete. Temos também a presença do melhor editor de todo esse país, Germano Coutinho. Boa noite, Germano. Boa noite, Danilo. Também gosto muito da sua presença no programa de hoje. Sentimos sua falta. E vamos, que a temporada tá literalmente batendo na porta, graças a Deus. Exatamente. Eu espero que você, amigo ouvinte, seja rápido para baixar e ouvir esse podcast, porque daqui a pouco todo esse papo que a gente vai ter aqui vai envelhecer quase que instantaneamente. A gente vai falar da partida da semana 4 da pré-temporada, Carolina Panthers 24, Pittsburgh Steelers 39, e a gente segue, como a gente fez em todos os programas desses jogos de pré-temporada, dando os destaques da partida. E a gente vai começar por destaques que eu ouso dizer que não eram esperados. Foi anunciado antes do jogo que Joshua Dobbs seria o principal quarterback durante a partida. Eu particularmente tinha entendido isso como só Joshua Dobbs vai jogar a semana 4 inteira, mas aí Mason Rudolph surpreendeu, e a mim pelo menos, e entrou no finalzinho do primeiro tempo e assumiu o segundo tempo inteiro. Joshua Dobbs foram 8 passes completados para 151 jardas e um touchdown, nenhuma interceptação, mais 3 corridas para 18 jardas e um touchdown corrido, naquele estilo Superman que o Cam Newton ficou tão famoso por fazer. Mason Rudolph, 5 passes completados, 102 jardas, 2 touchdowns e um desempenho maravilhoso no segundo tempo. Deu alguma chacoalhada na disputa de terceiro quarterback, o desempenho do Dobbs e do Mason Rudolph nesse jogo final? Não! Muito bem, mas como vocês viram, vocês têm como destaques esses dois jogadores também pelos Steelers? Foi o que a gente já vem comentando nas últimas semanas. Até então já era sacramentado, não que a última atuação do Dobbs nesse jogo contra o Panthers tenha mudado um pouco o cenário de que ele possivelmente seria cortado. Então, ele teria que fazer realmente o jogo da vida a partir de semana 4 de pré-temporada, coisa que ele fez. O Dobbs jogou muito bem. E se tem uma coisa que Mike Tomlin ama é ver como o jogador vai responder diante da situação de um risco eminente, podemos dizer, de ser cortado, e o Dobbs mostrou que se superou. Apesar disso, obviamente não vai mudar a opinião dele. Eles já chegaram com a cabeça fechada de que iriam manter os 3 quarterbacks, o Roethlisberger, o Landry Jones e o Mason Rudolph. Como a gente comentou no último episódio, o Steelers é uma franquia que vai dar oportunidade para o Josh Dobbs mostrar seu valor pela liga, e ele mostrou muito bem. Cabe o Steelers agora ter a oportunidade de saber negociar um jogador e fazer com que ele renda algo para nós. Então já tem informações de que tanto do Albert Bree quanto do Ian Rappaport da NFL Network que o Dobbs tá no trade block. Pode ser, quem sabe, talvez, enquanto você, amigo ouvinte, estiver ouvindo esse podcast, o Dobbs nem jogador do Steelers oficialmente seja mais. Realmente o Dobbs atuou muito bem. Ele tinha que atuar por diversas razões. Uma delas era para aparecer para os outros times da liga. Afinal de contas, ele estava jogando simplesmente por uma vaga na NFL. Era muito difícil ele ficar aqui nos Steelers, por tudo que a gente já falou. A decisão ainda, acredito eu, que não foi tornada pública ainda, mas nós sabemos que muito provavelmente ele não ficará aqui, pelo menos não no roster final, talvez no practice squad, mas
problemas, enfim. Então realmente ele jogou muito bem, utilizou muitas pernas, fugiu de vários sacks, enfim, demonstrou ser muito móvel, também acertou passes até difíceis em alguns momentos, teve muita precisão, mas é como o Ricardo falou, o interessante agora pra gente seria ver se a gente consegue alguma coisa em troca do Dobbs, porque eu acho muito difícil ficarmos com ele em detrimento, por exemplo, do Landry Jones, e basicamente impossível a gente levar 4 quarterbacks para o roster final. Se você, amigo ouvinte, está ouvindo antes da primeira rodada, na verdade, se você está ouvindo até o dia 3 de setembro, que é segunda-feira, você tem que saber que o prazo para cortes, o prazo para que os times atinjam os 53 é no sábado. Tá? No sábado, no caso, dia 2. Não, sábado, dia 1º. Tem mais 24 horas para waivers, então dá domingo, e isso dá... Ou seja, na segunda-feira tem que estar tudo fechado, é isso? Geralmente no domingo, final do dia, como o prazo final de corte dos jogadores até às 17 horas, horário de Brasília, do sábado, dia 1, geralmente no dia 2 à noite, no domingo, os times já anunciam quem vai fazer parte do practice squad da equipe. Perfeito. Então, todas essas movimentações tendem a ocorrer antes dos cortes. Porque, obviamente, talvez uma galera que estava falando do Bell lá no começo antes de começar efetivamente a temporada 2018 no fiscal da NFL, queria trocar o Bell como um free agent, tá? Então você não pode trocar jogadores que você já cortou. Então toda essa definição vai sair até sábado. A gente está conversando aqui por questões de preview mesmo, de palpite. Foi a reforçar realmente isso que você falou, Danilo. O Bell, teoricamente, até agora, ainda não é jogador dos Steelers em 2018, então a gente não pode negociar um jogador que não é nosso. Peraí, aquele safado não foi em Pittsburgh nem pra assinar a tag? Não, ele não se apresentou ainda não. Caralho, bicho, eu vou até seguir pro próximo tópico, porque senão eu vou começar a proferir impropérios contra um jogador que eu não quero ofender. Eu quero levar destaques. Já que a gente falou desses dois homens de ataque, Dobbs e Rudolph, deixa eu puxar também alguns jogadores de defesa. Eu acho que vocês vão querer falar bastante sobre um jogador chamado Matthew Thomas nesse jogo. Realmente, apesar da grande jogada que o Matthew Thomas fez, na pressão, forçando o fumble, recuperando a bola e correndo 75 jardas, para parar na linha de 1 jarda. Mike Tomlin ficou doido, comentou na entrevista após o jogo, ficou bastante feliz, bastante satisfeito com isso. O Matthew Thomas já chegou nesse jogo 99,9% como um lock, fechado já no time, mas ele apresentou algumas dificuldades, perdeu alguns tackles, enfim, erros que um calouro que não foi draftado iria cometer, e talvez seja bom para dar um senso de realidade de que ele ainda é bastante cru, mas tem um potencial imenso, e só mostrou na grande jogada que ele fez potencial de ser, quem sabe, futuramente um playmaker, um plano de muito longo prazo, mas novamente nada que acredito vai interferir nos planos dele de não ficar no roster final, até diante da ausência de bons jogadores no nosso depth de inside linebacker, jogadores mais consolidados. O Matthew Thomas agarrou muito bem a oportunidade e fez merecer muito provavelmente a vaga que ganhou. O Matthew Thomas basicamente oferece uma coisa que a gente não tinha na posição de inside linebacker depois da lesão do Shazier, que era um atleticismo maior do que o normal para a posição. O Vince Williams é um cara muito bom, mas não é esse cara atlético. O Bostic não é, e muito menos o Marakevich e também o LJ Forte. Então o Matthew Thomas desde o começo oferecia esse diferencial pra gente. As atuações dele na pré-temporada apenas não, né? O fizeram ganhar essa vaga, que é basicamente quase garantida no roster final, e não só apenas porque ele traz algo de novo para a equipe, e sim porque ele teve atuações boas o suficientes para garantir a vaga sem maiores problemas e sustos. Então, esperar o que a gente... esperar coisas boas do Matthew Thomas para essa temporada, não como titular, mas com certeza na rotação, até porque eu imagino que essa rotação aí de inside linebacker ao lado do Vince Williams vai ser bem forte durante toda a temporada. Eu realmente acredito que nós vamos ver
todos os outros 4 jogadores rotacionando ali uma hora ou outra durante os jogos. Vai depender muito da situação, da jogada, da posição de campo, enfim. Vai depender muito do contexto. Então, é esperar para ver, mas pelo menos o potencial ele tem. Pois é. Vocês têm mais algum destaque dessa partida que vocês queiram trazer, que vocês queiram levantar para os ouvintes? Obviamente vale citar muito a grande partida dos dois outside linebackers backups, o K.O. Adams e o Ola. Botaram um ponto de exclamação bem grande na boa pré-temporada que ambos fizeram. O Ola principalmente terminou com 4 sacks, forçou 2 fumbles em sacks, forçou um esse jogo agora contra o Panthers, forçou um contra o Eagles também. Ambos eles conseguem fazer muito bem a pressão no quarterback. O Ola tem um movimento de mãos que a gente já comentou em episódios anteriores excepcional, algo que o Dupree não consegue desenvolver ao longo desses anos já na NFL, e o Ola com maestria comparado ao que a gente contém hoje no roster. Talvez não seja ousadia, seja até uma realidade afirmar que o Adeniyi é um dos melhores pass rushes já que o time tem hoje, e novamente, assim como o Matthew Thomas botou na cabeça do McTominay que esse menino tem que realmente ficar no roster final, enfim, atuar em situação de terceira descida, nem que seja só para fazer o pass rush de fato, situação de terceira descida para muitas jardas, onde uma blitz será extremamente necessária e será o óbvio ele entrar, que era o que a gente esperava que o James Harrison fosse fazer na temporada passada, que sabe, um jogador um pouco mais novo e que talvez tenha um pouco mais de fôlego, já que o Adeniyi só tem 20 anos de idade, incrivelmente. Vai fazer 21 dentro de algumas semanas, incrivelmente. Ele postou até no Twitter que não vê a hora de completar 21 anos para poder aproveitar a maioridade lá em Pittsburgh. Por enquanto ele não pode aproveitar ainda. E vai poder comemorar o aniversário nas próximas semanas, provavelmente com um contrato de jogador profissional na NFL. Fez muito por merecer. O K.O. Adams, de acordo com o Pro Football Focus, foi o jogador dos Steelers que mais botou pressão em cima do quarterback. Apesar do Adeniyi ter conseguido sacks, o K.O. Adams estava sempre botando pressão lá pelo seu lado. Rendeu para ele esse título do Pro Football Focus, e muito feliz, porque o Adams chegou com certa expectativa na temporada passada, passou o ano machucado, esse ano apresentou muito bem em forma também, e ambos eu sinceramente não vejo como não vão entrar no roster final de 53 jogadores. Inclusive, eu mantenho a bold prediction que eu falei no episódio passado. Não me surpreenderia em Kevin Colbert chegar e negociar Anthony Chiquilo. Não me surpreenderia nem um pouco em isso acontecer nas próximas horas. Mas, Germano, você tem mais algum destaque da partida que você queria levantar? Tenho sim. 2 destaques do lado ofensivo. Primeiro, o Justin Hunter, que jogou muito bem com o Joshua Dobbs. Ele solidificou a vaga no roster final para mim nesse último jogo. Ele já estaria com a vantagem, acredito eu que já estava quase certo no roster final, antes mesmo desse jogo contra os Panthers, mas a atuação dele apenas fez aquele ponto final para que ele entrasse com a 6ª vaga de wide receiver. Jogou realmente muito bem com o Joshua Dobbs, até me surpreendi. E, por fim, eu queria também destacar o tight end Buck Hodges, que, na minha opinião, jogou bem. Teve uma recepção longa. Em vários momentos apareceu ali pro quarterback como uma válvula de escape. Também apareceu bem no jogo corrido, nos bloqueios, algo que me surpreendeu, porque ele não é conhecido por ter esse atributo. Mas, apesar disso tudo, eu infelizmente acho que ele não vai ficar no roster final. Acho que ele não teve tempo suficiente de mostrar muita coisa, de mostrar tudo que ele podia. E, pela falta de tempo, acredito eu que o Tomlin vai acabar escolhendo ficar com o Greenbow de novo no roster dos 53, se o Greenbow estiver saudável para a semana 1. Se ele ainda não puder jogar, aí são outros 500, mas se ele puder jogar, que é o que tudo indica, acredito eu que, apesar
apesar da boa atuação do Rodgers nesses 2 últimos jogos, tanto contra os Panthers como contra os Titans, ele não vai conseguir uma vaga no roster final, mas fica a menção honrosa. Eu vou deixar um destaque aqui, entre os que não foram mencionados, os nossos 2 offensive tackles. Obviamente não foi nem Villanueva nem Gilbert que jogaram, então o Steelers botou em campo Chuks Okorafor, que é o nosso tackle reserva nesse momento, e do outro lado, como right tackle, eu acho que ele tinha jogado como left tackle na semana passada ou há 2 semanas, Zach Banner, recém-contratado, escolha recente de Indianapolis Colts, gigantesco, cara. O cara é uma montanha de carne, basicamente. E os 2 jogaram muito bem. Chuks ainda teve uns probleminhas de calor, uns holdings esquisitos e tal, mas para o que deu pra ver, enquanto eles 2 estavam ali de tackle, o Steelers jogou muito bem na posição. Interessante você citar o Chuks, porque ele de fato me surpreendeu em toda a off-season. Eu esperava que o Chuks fosse chegar tão pronto assim na NFL, apesar dele estar jogando em um nível que ele não vai encarar caso seja necessário na temporada regular, mas dentro das limitações e dentro do que era esperado desse projeto do Mike Munchak, ele foi muito bem. Teve, como você falou bem, Danilo, algumas faltas bobas de que nos jogos passados, não necessariamente nesse jogo contra o Panthers, mas de forma geral eu consideraria a participação dele bastante positiva, acima do que talvez era até esperado pelo próprio Mike Munchak e a comissão técnica de forma geral. Já que você falou em montanha de carne, Danilo, uma menção honrosa também pro Dan McCullers, que toda semana agora já a linha ofensiva do Panthers, apesar de que era a linha reserva, enfim, terceira reserva, mas enfim, doutrinou de novo a linha ofensiva adversária. Então, falando em montanha de carne, vai uma menção honrosa para ele, que, inclusive, incrivelmente, assegurou vaga no roster final. Impressionante. Pela primeira vez na carreira do McCullers, ele assegurou a vaga por mérito. Pois é, rapaz. Então, já que a gente está conversando aqui sobre o elenco final, vamos atualizar aqui. As pessoas gostam quando você dá um palpite e depois ele vai lá cobrar o seu palpite para saber se você estava certo ou não. No episódio 79 desse maravilhoso podcast sobre os Steelers, a gente deu o nosso preview do roster final, o 53-man roster que os Steelers iria levar para 2018. Eu vou mencionando aqui e, obviamente, tem os locks, a gente vai deixar de fora da discussão que virá em seguir. Os 3 quarterbacks, Ben Roethlisberger, Landry Jones, Mason Rudolph, tá? Isso não mudou. São esses 3 os quarterbacks que o Steelers vai levar. Não interessa o quanto o Joshua Dobbs jogou em toda essa pré-temporada. Os wide receivers, Antonio Brown, Juju Smith-Schuster, James Washington, Darius Heyward-Bey. Esses 4 eram locks. A gente colocou Justin Hunter para ficar no elenco final e ele muito provavelmente garantiu a sua vaga. E Eli Rogers era o 5º wide receiver, o 6º wide receiver no caso, só que ele passou machucado toda a pré-temporada e muito provavelmente o Steelers deve retirá-lo do elenco final para a adição de Ryan Switzer, que foi comentado na semana passada, que foi uma aquisição por troca. Além da lesão, teve a questão da suspensão dele também, né, por um jogo, por uso de substâncias ilegais, o que também faz com que a saída dele do time seja mais provável ainda. Exato. Então, ele deve começar a temporada na PUP List, vai ficar fora por pelo menos 6 semanas, independente da suspensão ou não. Obviamente, Kevin Colbert ficou bastante desapontado com o Eli Rogers, que apostou na volta dele. Ainda duvido, viu, que a gente vai ver Eli Rogers dependendo como o Ryan Switzer se sair tanto no ataque quanto nos retornos. Esse é um ponto que a gente pode colocar o cara na PUP list, né? Então, running backs. A gente tinha colocado 4. Le'Veon Bell, James Conner, os 2 garantidos. Fitzgerald Toussaint, na época a gente tinha certeza que ele ia acabar ficando pela questão de special teams, mas já discutiram na semana passada, a aquisição do Ryan Switzer deu uma chacoalhada nessa vaga dele, então acabou virando uma disputa tripla por 2 vagas. Fitzgerald Toussaint, Stephen Ridley e Jalen Samuels, quem é que deve ficar com as 2 vagas de running back? Rapaz, eu não sei nem se são 2 vagas, viu? Eu tenho pra mim que vamos levar só 3. Em geral, essa vaga aqui é pra tipo 6º wide receiver, 4º running back, 4º tight end. Desses, você escolhe 2.
entendeu? Mas quem... Vocês acham que vão 2, vai um só desses caras? Quem é que tá na frente nessa ordem de escolha aí? Bom, na minha opinião, eu acho que só vai um. Vão ser 3 running backs no roster final. E eu continuo com a minha opinião do podcast passado, que o Toussaint garantiu essa vaga, ainda mais depois desse último jogo. Não exatamente por méritos, assim, o Toussaint jogou pouco, teve seus méritos enquanto jogou, principalmente fazendo bloqueios no ataque, né? Fazendo pass block para o quarterback ter mais tempo lá para fazer o passe. Bloqueou muito bem o blitzer da equipe adversária, mas principalmente por demérito do Samuels, que não jogou bem na minha opinião. Então, acredito eu que depois desse último jogo, já tinha essa opinião, mas depois desse último jogo, eu tenho para mim que o Toussaint ganhou a vaga sem maiores problemas. Discordo de Germano, não acho que o Toussaint tenha essa tranquilidade toda, eu não botaria o Toussaint no roster final hoje. O Toussaint tinha um diferencial para ele que a gente nunca entendeu também, porque diabos ele retornava chutes. Com a chegada do Brad Switzer, para mim, ele não vai ficar, e se ficar, é só para esquentar o lugar do Bell até o Bell decidir aparecer. Quando o Bell aparecer, a gente vai ter que cortar alguém e o Toussaint vai embora. Então o Toussaint pode comemorar, talvez, realmente, uma vaga, e a gente acaba indo com 4 nomes, porque eu não acho que o time vai se desfazer do Jalen Samuels. Eu acho que ele ganhou muitos pontos no jogo 3 da pré-temporada. Até por isso eu não acho que o time tenha envolvido tanto assim no game plan para o jogo contra o Panthers, nessa quarta partida. Ele correu apenas 2 vezes, não conseguiu nenhuma jarda. Ainda teve um lance que ele, inclusive, bloqueou muito bem para um touchdown. Não lembro agora, um bom passe, eu não lembro agora se foi por Dobbs ou se foi por Rudolph. Eu realmente não tenho essa informação. Eu acredito ter sido por Dobbs, porque foi no início pro... não lembro. Mas enfim, eu tenho pra dizer que foi pro Dobbs, ele bloqueou muito bem para uma grande jogada dele. Então, não vejo o Toussaint realmente com essa tranquilidade que o Germano falou. Mas eu também coloco o Samuels com uma chance razoável de chegar nesse roster final. A gente colocou Roosevelt Nix como fullback, e esse tá muito mais do que garantido para o roster final dos Steelers. 3 tight ends, Vance McDonald, Jesse James e Xavier Greenbow, ou como o Caio definiu muito bem, os 3 patetas. Greenbow tá com uma lesão, Jesse James machucou as costas, Vance McDonald também tá machucado. Bucky Hodges viu muito tempo em campo nessa última partida. Acho que foi Hodges e o Faraó que jogaram como tight end, não é isso? Isso. Os 2. Algum dos 2 tira a vaga de um dos 3 que a gente colocou no elenco? Infelizmente não. Na minha opinião, infelizmente não. Pelo que eu falei em questão do Rodgers, eu acho que ele não teve tempo suficiente para se destacar ao ponto de tirar o Greenbow, até porque o Greenbow já é veterano da equipe, né? Já tem pelo menos 2 temporadas que eu lembre. Então, acredito eu que na dúvida o Tomlin vai escolher ficar com um cara mais veterano, o cara que ele já viu atuar na temporada regular. Então, acredito eu que por causa de falta de tempo e de oportunidade, o Rodgers acabou não conseguindo tirar essa vaga do Greenbow. O Buck Rogers me surpreendeu. O Germano falou bem sobre ele. Ele saiu muito bem nos bloqueios. Ele teve experiência como quarterback no college football, tá como tá ainda, agora se aventurando pela liga. Ele garantiu pelo menos a vaga no practice squad do time, isso eu não tenho a menor dúvida. Talvez se a gente tivesse uma consistência maior na posição de tight end, isso eu digo, tanto o Jesse James quanto o Vance McDonald, principalmente o McDonald, tivesse treinado grande parte da pré-temporada, tivesse participado dos treinos e tudo mais, isso causaria uma estabilidade maior para a posição com ele e com o Jesse James. A gente poderia até ver, talvez, uma briga maior do Buck Rogers com o Xavier Greenbow. Sem isso, muito difícil que o Steelers vá apostar em um cara que não tem nenhuma recepção na vida, em jogo de temporada regular na NFL, e eu continuo mantendo minha opinião. Não me surpreenderia em nada o Steelers estar com o radar bem ligado a essa posição durante tantos cortes que já estão acontecendo pela NFL. Só uma última ressalva, eu dei a minha opinião, imagino que o Ricardo também deu a dele, levando em consideração que os 3
no caso o McDonald e o Jesse James e o Greenbow, no caso que eles estejam saudáveis para o começo da temporada regular. Se um deles, se o Greenbow, por exemplo, não puder jogar, aí eu não tenho dúvida que o Rodgers sim vai entrar e depois aí o Tomlin decidir se ele vai cortar um, enfim, como é que ele vai fazer. Mas se os três tiverem saudáveis, acredito eu que não vai haver mudança nesse ponto. Levando em consideração o cenário o noticiário que o próprio Mike Tomlin, que o time passa, né? Tanto o Tomlin quanto o Colbert estão plenamente confiantes que os três vão estar saudáveis e disponíveis para o jogo contra o Cleveland Browns. Muito bem, linha ofensiva, a gente não tem nem o que discutir. Todos os 8 que a gente colocou no outro episódio devem se manter para esse próximo, salvo grandes surpresas. Então, Villanueva, Gilbert, Matt Filer e Chuck Okorafor como tackles, De Castro, Foster e BJ Finney como guards, Marquise Pouncey como center, e isso fecha o nosso ataque. Linha defensiva, Sefo Tuitt, Javon Hargrave, Cam Hayward, Tyson Alualo, L.T. Walton, esses 5 estão fechados, não imagino que vá ter mudanças aqui. A gente colocou Frazier, nossa escolha de 7ª rodada como um jogador que ia chegar ao roster final, porém, Germano já relembrou nos últimos 2 episódios o sucesso que Dan McCullers fez nessa pré-temporada. Ele deve tomar essa vaga como segundo defensive tackle, assumindo efetivamente como nose tackle do time, já que Hargrave tem uma função de defensive tackle mais de pressão do que de bloquear corridas, bloquear gaps, como é o nose tackle de verdade. Cara, se o McCullers continuar a fazer na temporada regular o que ele fez nessa pré-temporada, ele é o comeback player of the year, sem dúvida alguma. Belíssima previsão. Impressionante. Eu tenho um palpite ousado para essa posição. Opa! Gostamos. O McCullers, obviamente, já tá. Eu fico com a leve sensação que o Lavon Hooks jogou muito bem. A gente não vai ver o nome do Lavon Hooks, mas jogou muito bem contra o Panthers ontem. Possa vir a roubar o lugar do L.T. Walton, que não mostrou muita coisa na pré-temporada. Tava meio que aquele negócio, a gente fala do L.T. Walton, é o típico jogador meio que default, é padrão, a gente fala ele esperando, tendo a certeza que ele vai estar lá no roster final, porque já foi o backup de outras temporadas, mas, sinceramente, o Lavon Hooks, pelo que mostrou nesse último jogo de pré-temporada e pelo que ele treinou também durante o training camp, tem chance sim de roubar o lugar do L.T. Walton. Eu acho que o L.T. Walton seja um lock. Hoje não. O L.T. Walton pode estar dormindo de hoje para amanhã um travesseiro pesado, um telefone desligado para não receber ligação. Do Mike Tomlin convidando ele até em casa, até instalações de Steelers. Concordo, Ricardo, concordo. Eu acho que o Hooks pode sim tomar essa vaga. Muito bem lembrado. Inclusive, o Lavon Hooks é um dos agenciados do Caio, né? Então, um grande abraço para o nosso amigo Caio Melo, que ficou babando pelo Hooks durante o jogo. Vamos prosseguir aqui para o nosso corpo de linebackers. De outside linebacker, a gente já tinha TJ Watt, Bud Dupree, Anthony Chickillo e estava uma disputa para uma 4ª posição entre Wola e Keon Adams. Vocês acham que os 5 vão entrar para o elenco final? Não tenho a menor dúvida. Sim. Fechamos em 5. Então fechamos em 5, não tem o que discutir. Vince Williams, John Bostic, Tyler Matakevich, LJ Fort eram 4 inside linebackers. A gente mantém então 4 inside linebackers. Alguém vai sair de outro setor, mas mantém 4. Rapaz, sei não. Não me surpreenderia ficarmos com 4, mas também não me surpreenderia irmos com 5. E eu falo isso pelo seguinte, tirando o Vince Williams, como eu falei mais cedo, os outros 4 jogadores da posição, o Bostic, o Matakevich, o Forte e o Matthew Thomas, eu acho que nenhum deles ali se destacou muito mais que o outro. Eu acho que todos estão no mesmo bolo ali, cada um tem suas qualidades, seus defeitos, enfim. Então, talvez o Tomlin queira levar os 5, porque depois no restante da temporada, no decorrer da temporada, ver quem é que tá jogando melhor e cortar quem não estiver jogando. Mas eu não me surpreenderia se fossem os 5, não. E eu acho que numa disputa para ser 4, eu escolheria o Matthew Thomas no lugar do LJ Forte. Acho que o LJ Forte acabaria rodando. Eu compacto todas as outras Germano. Eu acredito que a gente vai levar 5 inside linebackers e aquela questão dos running backs que a gente vinha comentando, se seriam 4 ou 3, a gente levaria 3 lá e 5 inside linebackers.
Matakevich, apesar de não corresponder às expectativas, as apostas que o Kevin Colbert fez para ele durante toda a off-season, ainda é um ativo muito importante no Special Teams. Foi capitão do Special Teams ano passado, um dos jogadores mais bem avaliados, mais bem ranqueados pela liga no Special Teams, e a gente sabe como isso importa, já bateu muito na tecla em outros episódios. Muito difícil que Dennis Smith vá se desfazer dele. Então eu acredito que a gente vá com 5, e se alguém vier a sair, seria o LG Forte. Eu acho muito difícil, o LG Forte fez uma pré-temporada bastante sólida. Rapaz, tá começando a ficar complicado essa quantidade de elenco aí, mas vamos adiantando. Cornerbacks, eu acho que a gente vai manter todos os 6. Artie Burns, Joe Hayden, Cam Sutton, Cody Sensible, Mike Hilton e Brian Allen. Só que se a gente adicionar um 5º outside linebacker e um 5º inside linebacker, a gente vai ter que cortar o 4º running back e provavelmente um 6º cornerback. Não, Danilo. Se a gente botar 10 linebackers no total, entre inside e outside, isso. Basicamente a gente só teria que levar 4 safeties. Pode ser também. Não, mas a gente tava com 5. Um safety e um running back. Entendeu? Sim, é isso mesmo. É porque na minha cabeça a gente só leva 3, então pra mim já não tem. Pra mim também. Pra mim é 3 running backs. Então 3 running backs, 4 safeties, aí fecha a conta. Pode. Então são esses 6 corners, acho que não tem nenhuma surpresa, não deve ter nenhuma surpresa nesse setor. Aliás, vale mencionar, algum desses jogadores, e provavelmente a gente tá falando de Cam Sutton pra baixo, pode pintar como moeda de troca pros Steelers? Cody Sensible, com certeza. Cody Sensible. Rapaz, Ricardo, sei não, viu? Continuo na torcida. Rapaz, eu acho que não, pelo simples fato de que para o Sensible virar moeda de troca, teria que ter alguém pro lugar dele. E simplesmente, depois desses 6, eu não sei nem o nome de outro cornerback que tivesse na equipe. Eu lembro vagamente de um, assim, do... Mas a gente precisa manter 6 cornerbacks no roster? A não ser que em vez de 6 fossem 5 cornerbacks e 5 safeties, mas... Correto, exatamente. De cornerback não tem. Não, o cornerback a gente levaria os 5. O Burns, o Hayden, o Hilton, o Sutton e o Brian Allen. Realmente, por esse lado, se for para levar mais um safety, faz um certo sentido. Faz certo sentido mesmo. Se fosse Kevin Colbert, estaria ligando pela liga, oferecendo o Sensible. Ele, assim como é o T. Walton, é esse jogador default, mas a diferença é que o Sensible já tem muita experiência na liga. E a NFL ama jogador desse estilo. Verdade. Não à toa, o William Gay tá lá garantidíssimo no New York Giants, né? Veteranaço. Um abraço pro William Gay. Grande abraço pro William Gay. Muito obrigado pelos seus serviços. Para safety, a gente tinha colocado 5, Morgan Burnett, Sean Davis, Terrell Edmonds, o Nat Burry e a disputa final entre Jordan Dangerfield e o calouro Marcus Allen. Como a gente vai levar 4 safeties, essa disputa final não existe, a gente fica com os 4 locks anteriores. Rapaz, esse Burry é lock não. Achava também ele lock. Eu também nunca achei. Eu achava que ele era, porque ele foi trazido para a posição do Robert Golden, que era o especialista só. Exatamente, eu também achava ele lock. Mas talvez o Marcus Allen possa ter botado um pouco de pressão nele depois desse 4º jogo de pré-temporada. O Nate B, ele pecou feio em uma jogada contra o Packers, ele não apresentou velocidade, e a gente sabe como o Mike Tomlin preza por ter uma unidade veloz. E eu acredito que o Marcus Allen tenha uma vantagem com relação a isso. Acho muito improvável que o Ben não fique no roster. Eu acho que ele tem tudo, chegou com tudo para realmente ficar no Special Teams, mas o Marcus Allen pode dormir com esperança de que ele possa ficar assim no roster final.
Olha só. Rapaz, pra mim, sinceramente, eu tô pendendo mais pro Dangerfield, viu? Pra mim, eu tô pendendo mais pra ele. É um cara que tem mais experiência que o Tucker, que o Marcus Allen, claro. Afinal de contas, o Marcus Allen é calouro. Mas eu tô pendendo mais pro Dangerfield, pela experiência dele, por já ter atuado aqui nos Steelers, até em temporada regular. Então, diante das más atuações do Nate Burley, eu acabo pendendo pro Dangerfield, mas eu acho que essa aí é assim, pega os 3, joga pra cima e pega um na sorte. Esse aí eu não tenho também como utilizar critérios específicos para dizer que um foi melhor que o outro, não. Eu realmente acho que isso aí tá só na cabeça do Tomlin. Não tem como saber, mas se fosse para apostar, eu apostaria no Dangerfield. O Dangerfield acho que se queimou um pouco. Ontem ele cometeu 2 faltas no jogo. Sabe como o Mike Tomlin preza por isso. Então, se tiver um jogador que tá atrás hoje com relação ao Berry e o Marcus Allen, não tenho a menor dúvida. Acho que o Dangerfield tá... Esse ano ele tá um pouco atrás e vai ser aquele eterno looping de Jordan Dangerfield ficando no practice squad do time. Quantos anos esse cara já tá no practice squad do time? 3 anos? Uns 5, eu diria. Mas muito tempo que o Dangerfield fica nessa de temporada, aí vai pra esse squad, alguém se machuca, o Dangerfield é levado, aí a pessoa volta, o Dangerfield é cortado, passa o período de waivers, volta pra esse squad. E assim vai seguindo a carreira dele na NFL. Tá melhor que a gente. Então, né? Bom, vamos fechando o nosso roster, os 3 special teamers. Long snapper Cameron Kennedy, o kicker de contrato novo Chris Boswell e o punter, que hoje tá Jordan Berry. Foi o que a gente colocou lá no episódio 79. Esse ainda tá uma interrogação. Essa pré-temporada colocou uma interrogação em cima dele. Se pode ser Jordan Berry, se pode ser Matt Wiley, que é quem já tá no Pittsburgh Steelers, se pode ser algum que tenha sido cortado, eu não sei, mas... Se tem uma vaga que tá aberta no Steelers, a gente pode dizer que é a dele. Concordo plenamente e Matt Wire também não acho que seria a resposta para nossos problemas, não. Eu não duvido que no sábado, quando anunciarem, esteja o Matt Wiley lá, mas o Matt Wiley não vai chutar o punch da semana 1 da pré-temporada. É só por Steelers ter tempo para assinar com outra pessoa. A gente havia comentado em episódios anteriores sobre o duelo de punters lá no Houston, Texas, que o rookie Trevor Daniel ganhou a disputa e o Texas vai cortar o experientíssimo Shane Lechler. O Danilo até trouxe dado importante que ele os últimos contratos dele ele foi bem barato, bem em conta, e mantendo esse padrão, seguindo esse ritmo de contrato, o Shane Lechler seria uma baita de uma contratação a essa altura da temporada e iria nos ajudar demais com relação a trabalhar muito melhor a posição de campo. Não dá para ter confiança no Jordan Berry, ele é muito inconsistente, velho. Ele dá um chute absurdo, depois dá um chute que pode custar uma partida. A gente não pode viver com isso. Ainda que Shane Lechler já tenha seus 42 anos, né? Melhor que... A perna melhor que Jordan Berry. Infelizmente para Shane Lechler, a camisa 9 dos Steelers não está disponível, né? Está com The Wizard of Oz. Então é isso. Essa é a nossa atualização de palpite de elenco de 53. Provavelmente a gente vai errar tudo um monte de coisa que a gente disse aqui, mas fica aí o registro. Encerramos a pré-temporada, depois desses 4 jogos. Qual foi a nossa campanha na pré-temporada? Foi 2-2? 3-1? Eu perdi. 3-1. Me perdi completamente. 3-1, né? A gente só perdeu pra Green Bay. Isso. Perfeito, então ganhamos de Filadélfia, Tennessee e de Carolina, perdemos para Green Bay, uma campanha 3-1 na pré-temporada, nada disso importa, o que vai valer agora é temporada regular, é futebol americano de verdade, como diz o outro. Neste domingo, dia 9 de setembro, a gente enfrenta o Cleveland Browns pela semana 1. E antes que a gente dê o nosso preview para a partida, a gente recebeu um áudio de um convidado, o Roberto Dantas, lá do podcast Dog Pound Brasil, que falou sobre as expectativas do Browns para esse jogo, você vai ouvir agora. E aí, pessoal do Black and Yellow Brasil, aqui quem fala é Roberto Dantas, de Dog Pound BR, sou torcedor do Cleveland Browns. E vou falar um pouco do Browns, né, a perspectiva da gente para esse jogo aí. A perspectiva, francamente, é de uma vitória.
E aí os torcedores do Steelers provavelmente vão ficar contrariados em relação a isso, mas a gente tá realmente diferente em relação aos outros anos. Talvez seja a primeira vez que o Browns seja de fato um time competitivo, com um quarterback que pelo menos consiga garantir um mínimo de competitividade. E aí vocês vão dizer, vocês estão falando isso desde 99. De fato, o Browns precisa se provar em campo, o Browns precisa sair dessa situação de leão de preseason, porque ano passado foi 4-0 e 0-16 na regular. Mas o time melhorou em todas as posições. Hoje o time tem um quarterback titular saudável, regular, que é Tyrod Taylor. Tem um quarterback reserva, que é o Baker Mayfield, a primeira escolha no draft. Se você pegar o corpo de cornerbacks, a gente tem E.J. Gaines, a gente tem Denzel Ward, a gente tem T.J. Carey, a gente tem Brian Boyd-Calhoun, a gente tem Terrence Mitchell, que modificou completamente a secundária. Nos safeties, a gente tem Demarius Randall, a gente tem o próprio Jabril Peppers. E aí, se a gente for para a parte ofensiva, a gente tem a chegada do Todd Haley, que eu sei que a maioria de vocês não gosta, mas que se comparado com o que era o Hugh Jackson, utilizando das duas funções de OC e HC ao mesmo tempo, bicho, é uma melhora astronômica. A gente tem o David Njoku, que é um tight end muito interessante, é um cara muito talentoso, muito físico. No wide receiver, a gente tem Josh Gordon voltando, a gente tem o próprio Jarvis Landry no slot, a gente tem Antonio Callaway, a gente tem Rashad Higgins, que fez uma grande preseason até agora. Então, corpo de corredores, a gente tem o Duke Johnson, que pode ser wide receiver também, a gente tem o Nick Chubb, que é de Georgia, a gente tem o Carlos Hyde, que fez boas temporadas no 49ers. Então, é um time que para onde você olhar você vê melhora, para onde você olhar você vê uma organização, e a gente aposta no que? No Pittsburgh Steelers, sem o Le'Veon Bell a 200%. Vale salientar que no tenebroso time do ano passado foi uma vitória apertadíssima dos Steelers no jogo 1 por 21-18, com direito a Deshaun Kaiser indo relativamente bem, o que sabe-se que foi meio raro. Então, galera, a perspectiva do Browns é de que o upset vem, a primeira vitória vem. Não quer dizer que vai ser um grande ano, mas é um ano diferente. Abraço. Então vamos lá, a gente ouviu o áudio do nosso convidado, vamos dar os nossos previews, um matchup para cada um, como a gente já vem fazendo nos últimos episódios de temporada, né? Para Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns no domingo, o que pra gente é 1 da tarde, horário de Recife, né? A gente ainda tá nessa de 2 horas da tarde, Eu me perdi completamente no horário de verão. 2 horas RRT. Isso, 2 horas da tarde 2 horas da tarde do domingo. Um matchup Germano Coutinho. Rapaz, vai ser muito interessante ver o pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva. O Myles Garrett parece que só melhora. O Emmanuel Ogbah também é um jogador bem interessante. E além dessa questão desses dois jogadores que eu citei, existe uma pequenina possibilidade do Khalil Mack ir para Cleveland. Coisa que eu duvido bastante. Assim, eu disse que é uma pequenina possibilidade, mas existe. Afinal de contas, os Browns têm todo o capital do mundo em questão de picks e também em questão de cap. Então, eu acho que se tem um time atualmente que poderia fazer essa troca com os Raiders, seria o Cleveland Browns. De novo, realmente eu duvido que aconteça, mas enfim, né? Se isso acontecer, meus amigos, estamos lascados. Simplesmente, porque não vai ter como segurar, não. Mas se isso não acontecer, que é o que eu espero, o pass rush dos Browns contra a nossa linha ofensiva vai ser um debate bem interessante de ver. Ainda mais nas extremidades com o Myles Garrett e o Ogbah contra o Alejandro Villanueva e o Marcus Gilbert. Tá, Ricardo, um matchup para essa partida entre Steelers e Browns. Com a permissão do nosso querido host, eu gostaria de falar 2 matchups, se me permite. Você é quem manda, cara. Muito obrigado. Do mesmo ritmo que o Germano falou do matchup do pass rush do Browns contra o pass rush contra a linha ofensiva dos Steelers, eu vou falar o inverso agora. O nosso pass rush
os nossos outside linebackers contra os tackles do Browns. A gente sabe que ano passado a gente consagrou, o DeShone Kizer, na verdade, consagrou nossa defesa bastante. Conseguimos muitos sacks mesmo nos 2 jogos contra o Browns. Foi um dos principais motivos para a gente conseguir quebrar o recorde da história da nossa franquia, podemos dizer. Então vai ser interessante agora ver o Dupree jogando do lado oposto, indo para cima do Joel Bitonio, que vai ser o left tackle do Browns nessa temporada, e ver o TJ Watt indo para cima do Chris Hubbard, nosso querido ex-jogador, tá agora lá em Cleveland. Acredito que a gente vai ter que, esse jogador vai ter que ter muito sucesso para a gente ter uma vitória um pouco mais tranquila. Por muitos anos, Dick LeBeau tem um recorde, uma campanha bem respeitável contra quarterbacks calouros, justamente porque botava pressão em cima deles, o mundo caía em cima deles, e eu não acredito que o Keith Butler vai fazer algo de muito diferente. Porém, entramos aí no segundo ponto que eu queria falar, que é justamente ter o Todd Haley chamando jogadas pelo Browns. A gente critica muito o Todd Haley. Eu não sou um dos maiores entusiastas dele, mas eu sei reconhecer algumas coisas que ele implantou no nosso time que teve sucesso. Foi principalmente esse ataque de Dink and Dunk, esse ataque de bolas rápidas, para os wide receivers conseguirem percorrer muitas jardas, essas bolas no meio. E a gente sofreu com isso, principalmente no jogo contra o Packers. A gente levou mais de 50 pontos. Foi um ataque muito Dink and Dunk naquela partida, justamente com o DeShone Kizer e o Brett Hundley. E tenho certeza que o Todd Haley vai explorar muito isso. Vai ser passe curto pro Duke Johnson, passe curto pro Carlos Hyde também, check down, eles vão ter espaço para correr. Se a gente perder tackle pelo volume que a gente perdeu na temporada passada e no jogo contra o Packers, a nossa situação fica bastante complicada. Não acho que isso possa vir custar muito nossa vitória. Eu acho que a gente vai vencer, mas vai ter uma pressãozinha assim, a gente vai precisar estar muito ligado nisso. Vai ser muito passe pelo meio, vai ser muita crossing route, vai ser muita slant, passe rápido. E se Ari Burns, principalmente, continuar com a mania que veio da temporada passada de dar um cushion de 10 jardas, a gente vai levar a bola, não vai ter gente para ter um contato de imediato para derrubar o jogador adversário, e novamente a gente pode ceder muitas jardas e pode se complicar. Vai ter que ser Big Ben vindo ao resgate, como sempre. Então estou bem preocupado, sim, e curioso ver como é que a defesa vai se portar e ver como é que Todd Haley vai armar esse plano de jogo. A gente sabe, pelo outro lado, a gente também sabe muito bem como é que Todd Haley escapa muitas vezes do óbvio. Ele sabe que a nossa defesa sofre contra isso e ele provavelmente vai ignorar isso, vai querer ficar soltando bomba toda hora, forçando o braço lá do seu quarterback em vão, e por aí vai, a gente vai ter uma vitória tranquila. Tá, deixa eu trazer um matchup e aí você... Ah, não, você já disse os dois, né? Era com o nosso pass rush e com o Todd Haley também. Correto. O matchup que me dá alguma preocupação é o quarterback do Browns, qualquer um dos dois, na verdade, tanto o Tyrod Taylor quanto o Baker Mayfield, junto com o Jarvis Landry, é o wide receiver de slot deles, contra o nosso time de secundária, tá? Me dá um pouquinho de preocupação. Um wide receiver desse nível, eu não sei o que o Steelers está aprontando, especialmente em cobertura no meio do campo. Então, aliás, eu coloco mais um jogador nessa parte do Browns, não só o Jarvis Landry como slot, mas o David Njoku alinhando como tight end, vindo em rotas pelo meio também. É uma preocupação que o Ricardo já mencionou bastante, crossing routes, dink and dunks e tal, isso me preocupa um pouco também. Então vamos lá, vamos encerrar esse programa finalmente, vamos para as considerações finais. Germano Coutinho, por favor. A minha consideração final é que eu ainda estou atônito pelo fato do Demarcus ficar no roster final. Assim, é isso. Realmente eu até hoje não entendi muito bem. Mas enfim, isso só vai ajudar o time, né? Porque é um cara que
se ele chegar no potencial que eu imagino que ele tem, ele pode ser uma peça muito dominante pra gente. Ainda mais agora que o Carl Dunbar, que é o nosso novo técnico de linha defensiva, já falou que quer atuar com dois defensive tackles, né? Basicamente dois nose tackles. Ele disse que já quer atuar desse modo. Então isso abriria vagas para o Cam Hayward ir pelo meio, como ele já tem feito muitas vezes, e também para vermos mais do Dan McCullers em campo, mais do Hargrave em campo, enfim. Vai ser uma temporada bem interessante nas trincheiras pra gente. Então fiquem de olho e não se surpreendam se vocês virem um certo camisa 93, uma montanha de carne, devorando os adversários, porque ele tem feito isso na pré-temporada e, ao que parece, vai continuar fazendo isso na temporada regular. Mas, de novo, só quem ganha é o time, então vai McCullers! Ricardo Rezende, despeça-se da nossa audiência para essa semana. Como falei no Twitter, eu gostaria de agradecer a interação de todos, a toda a participação que vocês tiveram conosco ao longo de toda a off-season, todo o processo de draft, todo o training camp, toda a pré-temporada. É bastante legal fazer esse trabalho junto com vocês. A gente bota um ponto final em mais uma off-season do Steelers, com a sensação de dever cumprido e de ter feito a melhor cobertura possível sempre para vocês. Reforço o convite para continuarem conosco ao longo agora todas essas semanas de temporada regular. O buraco agora é muito mais embaixo e que a gente só venha parar esse expresso de empolgou lá para fevereiro com mais um título de Super Bowl. Um grande abraço. Exatamente. Se você, amigo ouvinte, quiser nos acompanhar nessa jornada rumo ao 7º título, você vai acessar fambonanet.com.br/Black Yellow Brasil, conferir todo o nosso arquivo de podcasts, as colunas que o José Santos Lopes está publicando semanalmente. Tem muito conteúdo sobre o Steelers lá publicado para você, tá só te esperando. Você segue também @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram e no Facebook. É a atualização relâmpago da notícia. A velocidade da notícia toda tá por lá nessas redes. É o melhor lugar também para você entrar em contato conosco. E não deixe de dar sua avaliação na sua rede de podcasts preferida, preferencialmente no iTunes. Deixa 5 estrelas para que a gente chegue para mais e mais amigos do esporte, torcedores do Pittsburgh Steelers. A gente se vê agora em termos de jogo Steelers Football no domingo, dia 9/9, Pittsburgh Steelers em Cleveland Browns, domingo 2 da tarde, sem transmissão da ESPN. Você pode, obviamente, assistir esse jogo no NFL Game Pass. Está disponível. Você tem agora um novo plano Follow Your Team. Você assina lá para ver só os jogos do Pittsburgh Steelers durante a temporada regular. Então, recomendo bastante que você o faça. A experiência que a gente tem tido, pelo menos eu e o Ricardo, tá maravilhosa. Eu tenho 0 reclamações para fazer sobre o NFL Game Pass, recomendo bastante. Então, assine o Game Pass para acompanhar todos os jogos de Steelers. Nos vemos na semana que vem, já com a temporada da NFL rolando. Um grande abraço a todos. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.